Wellington Barros. Olha, em seu último dia como ministro do Supremo Tribunal Federal, nesta sexta-feira, Luiz Roberto Barroso decidiu votar na DPF 442, a ação apresentada pelo PSOL em 2017, que pede a descriminalização do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. Não mais ocupando a presidência da corte, o agora ex-ministro pediu ao novo presidente, Edson Fachin, uma sessão virtual extraordinária para registrar o seu voto simbolicamente como seu último movimento como membro do Supremo. Fachin aceitou o pedido e pautou a ação. O voto favorável de Barroso se somou à manifestação no mesmo sentido da ex-ministra Rosa Weber em 2023. Até deixar a corte, Weber era a relatora da ação e, de forma semelhante, decidiu pautar a DPF 442 dias antes de encerrar o mandato como membro do STF. Com isso, o julgamento já iniciou com 2 votos favoráveis à descriminalização do aborto. Apesar disso, horas depois, Gilmar Mendes decidiu pedir destaque, fazendo com que o julgamento fosse retirado do plenário virtual, onde os ministros não precisam sustentar oralmente os seus votos, e fosse levado a julgamento presencial. Em paralelo, o ministro Flávio Dino, que herdou a relatoria da DPF 442, solicitou em um despacho que a ação deveria ser retirada de pauta. O pedido foi atendido pelo presidente da corte, Edson Fachin, interrompendo o julgamento da ação. A reação de ministros do Supremo após as 2 manobras de Barroso para facilitar o aborto no Brasil representa derrotas para o agora ex-ministro. Ele assumiu a presidência do STF em setembro de 2023, mas em 2 anos no cargo não pautou a DPF 442, alegando que o debate público sobre o assunto não estava fortalecido. A espera foi vista como um reconhecimento por parte de Barroso de que na atual composição do STF não haveria votos suficientes para que a ação do PSOL prosperasse. O ex-ministro é abertamente favorável à descriminalização do aborto. Então, essa é uma informação. A segunda é que depois o Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar a decisão liminar de Luiz Roberto Barroso, que havia sido proferida na sexta-feira, que autorizava, inclusive, profissionais de enfermagem a auxiliarem na realização de abortos nos 3 casos em que não há punição para quem pratica. O magistrado também havia determinado que técnicos de enfermagem, igualmente, não poderiam ser punidos pela prática. Ora, após essa decisão, o ministro Gilmar Mendes negou referendo à liminar concedida por Barroso em 2 ações, a DPF 989 e a 1207. O decano do STF considerou que não há requisitos para a concessão de medida cautelar e argumentou que não existe fato novo que justifique a atuação monocrática de Luiz Roberto Barroso. O voto de Gilmar Mendes foi acompanhado por 6 ministros até o momento: Cristiano Zanin, Flávio Dino, Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Com 7 votos, a decisão de Barroso perdeu a eficácia poucas horas após ter entrada em vigor. Em outras palavras, as 2 ações não foram rejeitadas pelo STF, mas sim a decisão liminar. O mérito das ações ainda deve ser julgado pelos ministros. Ótima sexta-feira para você, Olavo. Obrigado, Barros. Ótima sexta-feira à tarde para você, Olavo. Esse é o Brasil, né? Um Brasil de um ministro da Suprema Corte que pede para se aposentar 8 anos antes do que ele poderia. A aposentadoria prevista para 2033 do Barroso. Entretanto, sexta-feira, o último dia, ele abre essa história, exemplo de Rosa Weber, e mostra de fato quem é. Deixa para mim claro o que pensa Barroso do ponto de vista da liberação do aborto no Brasil. Quem defende Cesare Battisti, quem faz cafuné no João de Deus, é a favor do aborto. Nenhuma novidade. Para mim, nenhuma novidade. Entretanto, joga no sentido contrário aos companheiros que ele abandonou na última sexta-feira. Claramente, isso mesmo porque Gilmar Mendes agiu dessa forma, liminar que cai, ou seja, Barroso sai queimado, não sai pela porta da frente nesse sentido. Por quê? Movimento orquestrado? Se fosse orquestrado, entendo eu que todo mundo iria no mesmo sentido de Barroso. Acertando as contas com quem Barroso está? A partir do momento em que pauta um assunto como esse, aos 45 do segundo tempo de uma sexta-feira, último dia do ministro na Suprema Corte, sinto que tem acerto de contas. Por que eu não posso pensar assim? Um assunto como esse, que estava engavetado, no último dia, pede para ser tratado dessa forma e decide dessa maneira,
mostra para mim que é Barroso pela sua cabeça ou é Barroso acertando as contas com alguém? Não sei. Eu posso duvidar. Por quê? O cidadão passa 2 anos presidente da Suprema Corte e não tem coragem para pautar o tema e, de repente, já afastado da presidência, anunciando a aposentadoria. No último dia, trata de um assunto sensível. E outra, quando diz que ainda é um assunto frágil, não é frágil não, Barroso. Deixa eu lhe contar, existem pesquisas que mostram que 82 é a pesquisa com menor índice percentual, tem pesquisa que dá 90, tá? 82% dos brasileiros são contra o aborto. 82%. Isso, para mim, é causa pacificada no Brasil. O brasileiro não é a favor do aborto. Para mim, isso fica claro. Se uma pesquisa dá 82%, a outra dá 90%, como é que eu vou tratar desse assunto, né, do ponto de vista de, não, isso é frágil. Frágil para quem? Só se for frágil para quem defende um terrorista como Cesare Battisti, com tudo que tinha de prova, né, do que esse criminoso cometeu de crime na Itália, e você achava que ele é um coitadinho. Né? Então, mataram uma criança no ventre da sua mãe com 12 semanas de vida, tudo bem. Quem defende João de Deus, né? Então, para mim, nenhuma novidade. Mas, Olavo, sexta-feira à tarde eu quero fazer um agradecimento em público ao senador Eduardo Girão e também à jornalista Jamile Davis. Triangulamos na sexta-feira à tarde. Jamile, desesperada quando viu a notícia, me procurou, falei com o Girão, o senador Eduardo Girão, pró-vida total. Girão é do meu coração, né? Todos sabem disso, o carinho e o respeito que eu tenho pelo Eduardo Girão. E ele dizendo, Pittoni, já estamos tentando contato aqui com o Nunes Marques, o André Mendonça, isso não pode passar. Ou seja, quando a gente achou que o dia já tinha acabado, Olavo, a gente enfrenta essa situação, né? Quando a gente achou que o dia já tinha... Acabou a sexta-feira, que semana, ó meu Deus. Veio essa do Barroso. Um acerto de contas ou simplesmente para mostrar quem ele é? Olavo, ótima sexta-feira à tarde para você. Brincadeiras à parte, boa segunda, Olavo. Muito bom estar aqui nessa sexta, mas não tem como ter uma sexta boa com uma fala dessa, mas o que talvez esse Capial, comentarista Capial, como diz o Pittoni aqui de Bauru, seja mais simplista. Barroso, como um bom sem noção, lembre de Barroso cantando, pegando o microfone, adorando um protagonismo, se achando o habitante do topo do Olimpo, talvez tenha sido só ego, dentro da sua total ausência de noção, dentro da sua total ausência de brasilidade. Ele achou que, olha, terminarei a minha história com um voto aqui emblemático. Não, só que não. Votou achando que marcaria, que seria de fato emblemático, só que não foi. Porque votou contra o entendimento do país, votou num assunto que é do legislativo. Ah, mas o legislativo não cuidou da questão do aborto. Se não cuidou, já está cuidado. Porque é uma opção do legislativo não tratar. Fato, uma questão de saúde pública, envolve saúde pública, é matéria do legislativo, não é matéria do STF. Barroso, ouvi essa frase hoje cedo, Barroso toma decisões na frente do espelho. Ah, mas puta espelho ruim também, hein? Espelho meu, existe alguém mais o que do que eu? Ele se acha, cara. Ele é o Tassi, famoso Tassi? É narcísico. Tá se achando? Narcísico. Verdade? Me parece. Meu Deus. Mas é uma autoestima poderosíssima, hein? Então, mas isso não é o cara se olhar no espelho, Barroso se olhar no espelho e se achar, eu queria metade da autoestima do cara. Pittoni, mas o conceito de autoestima é saber onde você é bom e onde você não é bom. Mas tem ele ela acha que é bom o tempo inteiro, se não é boa autoestima. Pô, mas você já nunca passou em frente de um espelho que te emagreceu? Aí você fala, porra, esse espelho é bom pra cacete. Por certo, ele mentia. Mas não tenha dúvida disso. Né? Então, se olhar no espelho e ver um bom Barroso, né? Bom, já deu para entender. Mostrou quem é. Graças a... Mas, ó, você imagina sábado de manhã se acordar que Alexandre de Moraes ajudou a derrubar, formou a maioria para derrubar a liminar. Olha o Brasil que a gente tá. Olha o Brasil que a gente tá.